SFX Energy Cast. Um oferecimento? Atende Portaria. Segurança, controle de acesso, portaria remota e tecnologia. Olá, eu sou Aguinaldo Oliveira. E eu sou o engenheiro Gustavo Moraes. Esse é o SFX Energy Cast hoje com o Eli. Meu amigo Eli Gonçalves, seja bem-vindo, Eli. Muito obrigado. Obrigado, Aguinaldo. Obrigado, Gustavo. Prazer estar aqui. Assuntos muito bacanas para a gente conversar. O Eli, que é vice-presidente de inteligência de mercado imobiliário da Proemp e também é CEO da Saber Fazer Marketing e Negócios, que é uma empresa de planejamento estratégico. Eli, nós queremos falar muito a respeito desse mercado imobiliário, principalmente do seguinte tema: morar bem, trabalhar de uma forma confortável. Então vamos falar sobre novas formas de morar e trabalhar, Eli. Bora lá. Eu acho que o que a gente pode dizer logo a princípio é que nunca antes na história do mercado imobiliário no mundo a gente teve uma diversidade tão grande de interesses e de necessidades para se morar. Seja por variação de faixa etária, por socioeconômico, cultural, tudo está convivendo ao mesmo tempo. Então responder isso vai envolver muito uma segmentação de público. De que público nós estamos falando? Necessidade vai ser essa, esse outro público, necessidade vai ser essa. Tem bastante coisa para falar a respeito. Morar bem não é igual para todo mundo. Morar bem não é igual para todo mundo. As necessidades variam tremendamente. Verdade, eu queria agradecer mais uma vez a presença da Eli, atuamos juntos na Proemp, e essa inteligência de mercado acho que nunca foi tão necessária, né, quanto agora, né, e principalmente pós-pandemia, que a gente tem visto isso muito em evidência, né, os empreendimentos. Você pegar 20 anos, os empreendimentos eles faziam no terreno que estava disponível ali, negociou com o terreno e vamos montar um empreendimento aqui. Hoje tem toda uma inteligência de mercado por trás disso, desde a localização do empreendimento, né? É importante a inteligência de mercado, porque eu gosto de comparar o setor da construção civil com, por exemplo, o setor de tecnologia da informação. Você vai lançar um programa, você põe no ar o programa e deu ruim. Tira o programa, põe a versão anterior. Na construção civil não dá. Se você faz um planejamento errado, aquilo vira um prédio e aquele prédio não performou, você não volta atrás. Você não tira o prédio Você não tira o prédio. Ah, não, esse é combinação aqui de dormitório, de recursos de lazer, não deu certo. Essa localização aqui não foi muito boa. Vamos fazer outra. Já era. Então, a parte de planejamento, antes de um lançamento, no setor da construção civil / imobiliário, é fundamental, né? E assim, outra coisa, a régua subiu. A régua subiu para todas as classes sociais. Não é só para a classe média e para o rico. Hoje em dia, por exemplo, você fazer um Minha Casa Minha Vida, não dá mais para fazer como se fazia antes. Tá aqui, 2 dormitórios, um banheiro, uma vaga, lazer. Põe a portaria, o salão de festa, acha um espacinho para botar uma piscina. Não dá mais, não. Essa classe social hoje demanda recursos de lazer e conveniência típicos de produtos de médio ou até médio alto padrão. E por que isso aconteceu? Você foi aumentando a diversidade de produtos, você foi dando publicidade a esses novos recursos, né? As pessoas começam a ter maior poder de comparação. Na vida da gente, tudo é comparação, né? Então você começa a ver, poxa, se tem algum empreendimento em que a pessoa foi visionária e já lançou um conjunto de recursos mais generoso e o outro também, aí vem o terceiro e fala... Lei da oferta e da procura. Lei da oferta e da procura, entendeu? Então, mas isso é bom, né? Claro que é bom. E é possível, assim, a gente recentemente desenvolveu um empreendimento Minha Casa Minha Vida numa cidade do interior, cidade pequena, de 80 mil habitantes, e quando a gente fez o projeto, o terreno não era nem grande, 20 mil metros, 5 torres, a gente conseguiu colocar 41 itens de lazer, conveniência, no Minha Casa Minha Vida, né? Então, assim, é possível sim você ter algo abrangente. Agora, tem que ser esse misto, né? Não é só lazer, essa parte de conveniência é muito importante. Tem uma pesquisa, que é o perfil do comprador de imóvel no Brasil 2024, colocar assim, quais são os itens mais importantes para você ter num prédio? O primeiro ainda é churrasqueira, mas o segundo já é mini mercado.
já aquele Smart Store, o mercado inteligente. Então, tá faltando comprar alguma coisa, higiene, limpeza ou alimentação, tem que ter o Smart Store. Você vê que coisa. Coworking, por exemplo, acabou a pandemia, mas o coworking continua importante. E aí vão surgindo até soluções de coworking, né? Nesse empreendimento que eu acabei de citar, o que a gente fez? Não tinha espaço para você criar uma outra área de coworking. O que nós fizemos? Adaptamos o salão de festas, que geralmente fica ocioso a maior parte da semana, para ter coworking no mesmo lugar, né? Sim, e olha que interessante. Percebe, Gustavo, que as pessoas cada vez mais elas querem ficar em casa, né? Então, elas não querem sair para trabalhar, elas não querem sair para ir ao mercado, não querem sair para ir para conveniência. Se sai para ir ao mercado é uma coisa, mas eu não quero sair de casa para comprar 1 quilo de açúcar. Eu vou no mercado do condomínio. Cada vez mais os condomínios têm espaço para feira livre dentro do condomínio, né? Isso tem a ver com uma nova forma de morar? Sim, essa história da feirinha, né? Aliás, tem duas situações. Tem aquela feirinha gastronômica que fica, às vezes, fora do condomínio, fica, às vezes, na frente, né? Food truck. Com food trucks. Tem o que fica dentro. Tem condomínios que já prevêem um espaço para esse evento interno. Tem outros que são aquela horta caseira, ou então quando trazem produtos orgânicos, né? Então você tem aí uma diversidade de produtos que você pode vender. E tem uma outra coisa também interessante, que aí não é comércio, mas é serviço, que é você montar espaços no condomínio para receber prestadores de serviço de fora. Então, por exemplo, tem uma coisa que também está ficando muito comum, que é espaço wellness, espaço bem-estar. Você põe, para o construtor não custa muito, você põe um ponto de água, né? Um ponto de energia, você vai ter uma capacidade de receber um barbeiro, um cabeleireiro, uma manicure, um pedicure, tudo isso dentro do condomínio. Outra coisa, um outro prestador, preciso dar aulas de reforço na escola. Para que pagar por alguma coisa lá fora se você pode juntar alguns condôminos, contratar um professor para dar uma aula dentro? Então também tem essa parte de migrar, trazer fornecedores de fora em prestação de serviços para atender em áreas comuns. Essa é uma outra tendência muito forte. Eu estive ontem num lançamento, um empreendimento aqui em Jundiaí, que além do coworking, onde tem espaços individuais de trabalho, tem um espaço de sala de reunião privativa para você fazer uma reunião online em algum lugar já, com um ambiente bem profissional, e um espaço para um estúdio, um mini estúdio para você gravar podcasts, para você gravar programas, tudo dentro da área comum do condomínio. Além disso que você falou, espaço barbearia, espaço mulher, academia de pilates, de yoga. Então você vê que cada vez mais realmente o espaço de lazer dentro dos empreendimentos estão cada vez mais importantes, porque aquilo que você mesmo comentou, né? As pessoas querem fazer tudo no mesmo lugar. Com certeza. Morar e trabalhar, né? Poder fazer isso no mesmo lugar é importante. Você vê que teve a pandemia, teve um momento em que você não trabalhava mais fora, estava 100% do tempo dentro. Acabou a pandemia, aí começou a ter uma situação híbrida, né? Ainda se defende muito o modelo de trabalhar 4 dias por semana, ganhar mais um dia de folga, né? Isso tem sido bem aceito. Tem empresas que já estão trabalhando nesse modelo híbrido. Então, assim, eu diria que veio para ficar, né? O coworking, o home office. O que vai variar é aonde aplicar isso. Pode ser, por exemplo, naquele caso lá do salão de festa que também coworking, ou então numa outra área, ou então começar a desenvolver a unidade, o apartamento com espaço para isso, tá? Isso é uma oportunidade para o construtor, porque quando você vai fazer quarto, você tem que ter um tamanho mínimo. Existe uma coisa chamada Código de Obras que rege o tamanho mínimo desses quartos. Mas se ele não for um quarto, ele for um espaço multifuncional, você pode até fazer menor. Aí você pode começar a atender uma população que não tem como comprar 3 dormitórios. Sim. Mas pode comprar 2 dormitórios com um pequeno espaço para coworking, por exemplo. Isso me lembra um outro assunto, mas aí a gente vai fazer um intervalinho aqui no programa antes, porque esse outro assunto vai se estender mais. Perfeito. Então vamos trazer aqui nosso intervalo, nosso colega aqui da Tende Portaria, e daqui a pouco nós voltamos com mais SFX EnergyCast aqui com você. A Tende
Atende Portaria é uma empresa que transforma a maneira pela qual as pessoas acessam e convivem em condomínios. Nossas centrais de operações realizam de forma integrada a gestão de acesso 24 horas por dia de moradores, visitantes e prestadores de serviços. Prova do nosso compromisso com a qualidade é sermos a única empresa do segmento a receber o selo de excelência da ABF. Atende Portaria. Seu condomínio mais inteligente, moderno e econômico, com uma convivência mais harmônica e responsável. SFX EnergyCast, voltando aqui depois do intervalo, falando hoje com o Eli a respeito dessa questão de morar bem, de trabalhar bem, né? E de, se possível, trabalhar perto do trabalho, ou às vezes até no mesmo lugar, né? Exatamente. Mas ainda que não seja no mesmo lugar, a questão da mobilidade urbana, ela faz diferença também para quem vai planejar empreendimento? Eu diria que essa é uma das questões mais críticas para um incorporador e também para um comprador. Tem estatística dentro dessa pesquisa do comprador de imóvel brasileiro 2024 que mostra o seguinte: 1/3 dos proprietários de imóveis ou locatários ainda quer morar no mesmo bairro, mas 2/3 já começa a buscar outras opções. Ele não está tão satisfeito com o bairro, ele pode buscar um outro bairro, uma outra cidade ou até mesmo um outro estado. Então, para começar, já existe uma certa insatisfação, né, de boa parte dos moradores hoje com o local onde moram, né? Então isso muitas vezes está ligado à distância de onde trabalha. Isso é um problema complexo que não se resolve só com iniciativa privada. Precisa envolver a gestão pública. Vou dar um exemplo. Eu quero desenvolver um imóvel no centro da cidade. Vou falar isso principalmente para interior, porque na capital já existem incentivos para você fazer imóveis no centro da cidade. Então, você quer fazer no interior, o que você precisa? Eu preciso ter potencial construtivo, ou seja, em cima do terreno eu tenho que produzir X vezes aquele tamanho do terreno para eu, empresário, ter um empreendimento rentável, né? E em muitas cidades esse potencial construtivo não é alto, né? Não é alto. Outra coisa, exigências de vagas. Vaga ocupa espaço. Puxa, por que eu tenho que, de repente, fazer vaga para todo mundo numa região central? Será que eu preciso? As pessoas nem gostam de ir de carro para lá, né? Quem mora no centro, normalmente mora no centro, paga mais caro para morar no centro, para não ter que ter carro. E tendo a vaga, encarece, assim, nada sai sem custo. Ganhei uma vaga. Você não ganhou uma vaga, você está pagando por ela. O preço está embutido no valor do apartamento. Então, assim, poxa, e mesmo fora de regiões centrais, será que eu não posso desenvolver empreendimentos onde eu não preciso colocar vaga para todas as unidades e, em compensação, eu ajude a promover novas formas de mobilidade urbana? Eu não preciso fazer isso sozinho, né? Então, por exemplo, eu quero ajudar a desenvolver uma ciclovia, eu incorporador, não vou fazer isso sozinho. Mas se a prefeitura, junto com todos os incorporadores que estão numa determinada região, essa ciclovia poderia ser viável. Você poderia fazer um pool de pessoas dando contrapartidas financeiras para ajudar a produzir essa ciclovia, ligando um bairro mais distante ao centro da cidade, por exemplo. E complementando, né, algumas coisas que você falou, né, ele não está impactando só o empreendimento dele, se não for feita uma boa inteligência de mercado, mas e sim todo o entorno, né, o fluxo de novos carros naquela região, de novas pessoas congestionamento naquela região. Né? E aí, outro item que você comentou, né, que 1/3 das pessoas gostam de ficar no mesmo bairro, outros não. Eu acho que isso, né, realmente vem mudando muito, né? Porque os nossos pais, às vezes, eles moravam no bairro ali 40 anos no mesmo bairro. E não quero sair daqui de jeito nenhum, Exatamente. Né? Hoje o conceito é diferente, né? Bastante. Eu não me prendo ao bairro, mas assim ao meu entorno. Se eu vou trabalhar num local distante, então, de repente, eu analiso mudar mais próximo daquele local, mudar de bairro. Você deu o retrato da geração Z, né? Que é o pessoal entre 20 e 30 anos, está no início de carreira profissional, geralmente não tem raízes, né? Eu falo, é a geração sem raízes, ou seja, hoje eu estou aqui, posso estar em outra cidade, posso estar em outro país, dependendo de onde a carreira me direcionar. Por que eu vou morar, de repente, décadas num lugar? Por que eu preciso construir algo grande? Por que eu preciso gastar muito dinheiro? E por que eu preciso comprar, né? Muitos não querem comprar. E aí você divide essa geração Z em duas. Aquela que já vem de uma família de classe média, média alta, que fala, não preciso comprar, eu vou alugar, moro aqui num estúdio, tá perto, vou a pé para o meu trabalho,
Esse é um perfil. E tem a geração Z, de uma classe socioeconômica mais baixa, que essa fala, o aluguel está pesando. Tira quase todo o meu dinheiro aí, o meu salário. E esse, por exemplo, vai querer morar, vai querer ter sua habitação, vai querer ter o seu Minha Casa Minha Vida. A mesma geração Z, dependendo da classe socioeconômica, coisas distintas. Agora, voltando ainda sobre a mobilidade, há que se entender aonde nós estamos. Por exemplo, você está em São Paulo, capital. Perto de metrô, você vê bairros como Pinheiros, 30% mais valorizado que outros bairros, quando teve a linha amarela passando por lá. A região de Moema, quando recebeu lá aquela linha lilás, também outra valorização. A Bela Vista, também super próximo de várias linhas, tranquilo. Alta valorização perto de metrô. E quando você vai para o interior? Não tem metrô. Não tem metrô. Né? Vamos pegar um caso local, né? Vamos pegar Jundiaí. Por onde que Jundiaí cresce? Ela cresce para o oeste e cresce para o norte. Norte, Engordadouro, né, Curupira, Secap, e para o oeste, principalmente Medeiros. Então, quem, por exemplo, pega aquela rodovia Dom Gabriel, antigamente ela tinha um horário de rush. Hoje ela não tem mais um horário de rush. É rush o dia inteiro. É rush o dia inteiro, todos os dias da semana. Né? É porque não tem uma saída para aquele bairro, né? Não existe uma saída sentido Campinas para Anhanguera. Até existe, mas ela é muito Ela é uma ilha né? cercada de importantes rodovias. Então lá está tendo uma enorme expansão imobiliária que não está vindo acompanhada de facilidades em mobilidade urbana. E o que acontece? Quando isso não vem acompanhado, dá um efeito rebote no setor imobiliário. Já temos uma parcela da população de Jundiaí que fala, eu não quero morar em Medeiros, porque eles já sabem o trânsito que vão ter, o perrengue que vão passar para ir voltar do trabalho. A menos que viva e trabalhe no mesmo lugar. Mas aí, assunto até para o outro bloco, é aquela coisa que o paulistano fala, né? Que para eu morar bem em São Paulo, eu preciso viver no meu quadrado, eu preciso viver naquela minha região. Acho que é assunto para o próximo bloco. Combinado. Daqui a pouco a gente volta. Pensando em investir em um novo negócio? A energia solar fotovoltaica é o setor que mais cresce no Brasil e no mundo. Isso porque, além de renovável e não gerar danos ao meio ambiente, a energia solar ainda pode economizar até 95% na conta de luz. E a SFX Solar, há mais de 20 anos no mercado, oferece a você a oportunidade de ter o seu próprio negócio com um baixo investimento e alto retorno. Nossa experiência de negócio e estrutura permitem que os franqueados entrem fortes e capacitados no mercado, se preocupando apenas com o setor comercial. Disponibilizamos um treinamento comercial para você e sua equipe, além de todo o apoio de marketing, como site, cartões de visita, folders e muito mais. Tudo pensado no sucesso da sua franquia. Querendo empreender no setor que dobra de tamanho a cada ano? A SFX Solar é a escolha certa. Venha empreender com a gente. Seja um franqueado você também. Voltamos aqui com o SFX EnergyCast falando com o Eli a respeito dessa questão da mobilidade, de morar bem, trabalhar bem. E aqui no intervalo eu e o Gustavo conversando a respeito da importância da gente fazer isso tudo com estrutura, né? Por exemplo, eu moro num bairro muito gostoso de morar, mas que às vezes eu tenho dificuldade de sair de lá. Eu moro no Engordadouro. Às vezes afunila tudo ali. Qual que é a solução para isso numa cidade de interior, onde simplesmente é só abrir a avenida? É a única alternativa que a gente tem? Olha, de novo entra o setor público, né? Se para empreender numa região central está caro, né, em várias cidades, seja na capital ou no interior, você vê o custo, chamado custo da terra, né? Então, em regiões onde você tem já toda uma infraestrutura de comércio, serviços, lazer, o preço sobe, né? Aí você fala, tem que agora me afastar um pouquinho para ter custo de terra minimamente viável para o empresário empreender. Ok, ele desenvolve lá um empreendimento. E aí as pessoas olham, o que eu tenho perto? Né? Tem a própria pesquisa, de novo, do comprador de imóvel brasileiro fala, né? Ele precisa ter, né, numa ordem, supermercado, padaria, farmácia, né? Logo nas primeiras colocações. O que acontece? O empresário... E é nessa ordem mesmo, nessa ordem. Padaria e farmácia. Então, mas o que acontece? Quem tem comércio, ele faz uma seguinte análise. Eu já tenho uma massa de potenciais compradores suficiente para me estabelecer num novo local,
né? Então, em geral, vem a população, começa a adensar aquele local, para depois despertando o interesse do comércio para ele seguir. Então, por algum período de tempo, a pessoa mora, mas ela ainda precisa usufruir de suas principais necessidades, fazendo um certo deslocamento. Aí depois vem o comércio preencher, né? Agora, nada impede da gente promover alguns empreendimentos que facilitem essa vinda do comércio. De repente, você não precisa fazer um local muito grande para ele se estabelecer. Você faz, isso tem muito em São Paulo, que é o conceito de fachada ativa, que são empreendimentos mistos. Você tem a parte residencial e você tem lá no térreo, né, uma série de pequenas lojas. Um mini shopping, né? Uma galeria. Galerias, né? Alguns criam strip malls, mas, ou seja, coisas pequenas, né? Não precisa ser algo tão grande assim, onde esse deslocamento de comerciantes ou prestadores de serviço não envolvam grandes investimentos. Eu vi um empreendimento em São Paulo que deve estar, acho que vai lançar ano que vem, está em fase final, na Lapa, onde fizeram exatamente isso. Eles fizeram uma rua no meio, onde do lado esquerdo são condomínios individuais, então em vez de eles fizeram acho que 12 prédios divididos em 6 condomínios de 2 prédios cada, e do lado direito da rua a parte comercial. Então eles trouxeram para o bairro tudo aquilo que você falou, os moradores achavam interessante que não tinha no entorno, então eles trouxeram para esse empreendimento. A mesma pesquisa fala, né? O que você mais gostaria de ter na sua região, né? Que é até mais importante que a própria questão do supermercado, é o conceito bairro planejado. Quando você fala bairro planejado, isso desperta uma grande atenção no comprador de imóvel, né? Então, o bairro planejado, às vezes ele pode ser algo feito pelo incorporador, eu vou comprar um terreno enorme, vou produzir um loteamento, aí eu já prevejo uma série de recursos de comércio e serviço. Beleza, mas tem vezes que não vai ser assim. Tem esse terreno. Não tem esse terreno, eu só vou conseguir produzir o prédio, quando muito, com aquele negócio da fachada ativa que a gente falou, algumas lojinhas. Mas aí também precisa ter algum tipo de apoio, né, do setor público, algum tipo de incentivo, às vezes até mudança de zoneamento que permita a entrada de comércio e serviço. Porque se tem zoneamento que fala, não pode ter, é só residencial. Aí fica difícil. Isso. Né? De repente você pega uma área de expansão urbana, não, aqui é só residencial. Mas daí também aí é complica, desinteligência, né, do próprio poder público, sim. né? Que muitas vezes não tem boa vontade de fazer o negócio prosperar ali, que é interessante para todo mundo. Sim. Então, essa coisa... Isso tinha em São Paulo, com alguns bairros que eram do outro lado da Marginal Pinheiros, né? Só o bairro residencial, Morumbi, por exemplo. Você viu, a história mostrou que segurar o desenvolvimento comercial desses bairros também ajudou a diminuir o valor de mercado desses bairros. Que aconteceu exatamente com o Morumbi, né? O que vale mais hoje? Morar no Morumbi, de um lado da Marginal, ou na Vila Olímpia? Aonde que os terrenos valem mais, os apartamentos valem mais? Já foi sinônimo de hoje imóvel caro, né? Hoje não. E hoje ele é sinônimo de problema. Seja de não ter os recursos, seja de falta de segurança. Isso entendeu? Mesmo. Então, a melhor combinação... Tem aquela história, né, que veio de Paris, que é a cidade dos 15 minutos, onde você tem que fazer tudo que você precisa em 15 minutos. Sim. Ok, em cidades grandes, isso faz sentido. Numa cidade pequena, o pessoal fala que tem que ser o conceito dos 8 minutos. Tem cidade onde, se você precisar ir em 15 minutos, a gente faz estudo de inteligência de mercado e a gente descobre que 15 minutos é longe para muitas cidades do interior. O que acontece aqui em Jundiaí. Eu tenho muitos amigos de São Paulo, né? E os meus amigos de Jundiaí vêm aqui e perguntam: onde fulano mora? É perto ou é longe? Depende para quem, né? Quem está perguntando? Exatamente. Tem uma coisa curiosa, né? Quando vem alguém do interior, ele me pergunta: você mora perto do parque da cidade? Eu falo: moro. Então vamos, vou pegar o carro. Por que tem que ir de carro se é perto, né? Então essa relação de perto e longe é muito relativa, seja para nós aqui de Jundiaí comparado a São Paulo, seja nós aqui do estado de São Paulo comparado com o pessoal de Minas, que, por exemplo, as cidades são mais distantes e tem que pegar a estrada para tudo, né? É muito louco isso. Não, é muito interessante, assim, você vê o paulistano quando vai comprar em Jundiaí, por exemplo, ele adora comprar perto da pista, né? Gosta de comprar perto da Anguera, da Bandeirantes. Para ele isso é sinônimo de facilidade de deslocamento. Aí você pega alguém daqui mesmo e fala: não quero barulho, né? Não quero barulho, né? Tem uma cidade interior que também a gente está empreendendo, onde a gente foi estudar o bairro, eu escutava assim: nossa, é um bairro silencioso, né? Um barulhinho aqui, outro ali, pro ouvido de uma cidade grande, silencioso. Aí você vai escutar do morador lá, mas esse bairro tem um pouco de barulho. Eu falei: nossa, barulho pra gente quase não é nada. Então, existem também diferenças na forma como a gente interpreta
essas situações, se o cara é de outra região, se o cara é nativo, né, daquela cidade, daquele bairro. Curioso. Bom, mas enfim, o nosso tempo está acabando ali. E aí a gente tem uma proposta aqui que a gente já estava cochichando aqui. Verdade. Eu e o Gustavo, né, Gustavo? Vamos fazer a proposta para ele? Sim, queríamos te convidar para trazer para um próximo programa, para a gente, acho que tem muito assunto ainda pela frente, de repente até para falar sobre ESG, né, que acho que é um assunto que tem muita sinergia no mercado da construção civil também, né? E aí, de repente, acho que dá um programa só disso, né, Aguinaldo? Aceito? Aceito, não há dúvida. ESG e setor imobiliário agora vieram para ficar um casamento que não tem volta. Então nós vamos fazer assim, olha. A gente encerra com ele agora. Na próxima semana, outro tema. E daqui a 15 dias nós voltamos com mais um programa com o nosso amigo falando a respeito, então, de ESG. Perfeito. E enquanto isso, você em casa vai acompanhando toda a programação do Canal 25, porque afinal nós temos aqui uma diversidade muito grande. Canal 25 Jundiaí é o teu ponto de escape do estresse do dia a dia, né? E o SFX volta na próxima semana, né, Gustavo? Sempre às quintas, às 22 horas, um tema novo para você. Perfeito, então a gente te espera aqui no Canal 25. SFX Energy Cast, um oferecimento Atende Portaria. Segurança, controle de acesso, portaria remota e tecnologia.